partir do momento que sai da barriga, a gente já está se comunicando. E nós podemos nos comunicar verbalmente por meio de palavras, só que o que grita mais é a nossa comunicação não verbal. Por exemplo, no caso dos filhos, não adianta a gente falar para eles, faça o que eu estou te falando, mas não faça aquilo que eu faço. Vamos supor um exemplo que eu fumasse. Fumar não é bom, não é legal, porque tem possibilidade de dar câncer, então faz o que a mãe está falando, mas não faça o que a mãe faz. Então, aquilo que a gente faz grita mais do que aquilo que a gente fala. Tá falhando a internet, gente? Me fala que aí eu troco de celular. Só que eu não consigo ler vocês no outro telefone. Tá falhando muito? Só a Bruna que tá fazendo essa menção, mas gente, me norteia aí, por favor. Se tiver falhando a internet e não tiver legal, a gente troca de telefone. Oi mãe, boa noite, seja bem-vinda. Minha mãe tá lá em Bauru acompanhando pelo Face. Então bora a gente continuar. Nós podemos nos comunicar por meio de palavras, a comunicação verbal e a comunicação não verbal. E a não verbal grita mais do que a verbal. Quer ver um exemplo? Vamos pegar uma folha aqui de caderno. A Bruna vira e fala assim pra mim, e aí Michele, tá tudo bem? Aí no Pará tá calor? Você tá tudo bem? Você tá confortável aí? Eu viro e falo assim, nossa, tá tudo ótimo, eu não tô com calor não. Mas aí eu pego uma folha de papel. Falei que não estou com calor e ó... O que o meu não verbal tá passando pra vocês? O meu verbal eu falei, não estou com calor. E o meu verbal eu tô falando pra vocês que eu tô morrendo de calor. Ou então a pessoa vira e fala assim, nossa, eu tô super confortável. Aí a pessoa faz assim... O que o não verbal tá passando? O verbal eu tô mencionando, não, tô super confortável, tá tudo legal. Mas o não verbal, ele grita mais do que o verbal. Se falhar a internet, vocês me falam aí que eu tô conseguindo ler, eu troco de aparelho, combinado? Então, essas duas coisas que a gente quer trazer para vocês, que o verbal, ele é muito importante, mas o não verbal, ele grita muito mais alto. Então, muitas das vezes, a gente tem que se preocupar com a nossa atitude, com os nossos comportamentos, o que o nosso corpo está gritando e falando para as pessoas que estão à nossa volta, para o mundo à nossa volta. Porque muitas das vezes, com a postura nossa corporal, o que o nosso corpo está gritando e falando, a gente repercute comportamentos no outro inconscientemente, sem perceber. Gente, se o assunto tá fazendo sentido, põe um monte de coraçãozinho aí pra mim saber que eu não tô sozinha e que o assunto tá fazendo sentido. E em todas as outras lives anteriores, eu vim falando muito que é super importante nós nos conectarmos, termos interesse genuíno pelo outro. Falei de network, se você não teve oportunidade de assistir, você perdeu, tem lá no YouTube Michele Nunes, aproveite que por enquanto tá lá por questão de legado. Então é super importante a gente se conectar, permitir-se conhecer-se as outras pessoas, ter essa disposição. E nessa troca de conhecer-se e conhecer novos lugares e novas pessoas, a gente tem que estar disposto a ouvir e escutar, que é totalmente diferente. E a partir do momento que a gente sai da barriga, a gente tem a necessidade de ser respeitado, de ser amado e de ser escutado. E o que difere de ouvir e escutar? Vocês que estão aí no Facebook, olá Patrícia, sejam bem-vindos. Migra aqui pro Michele Nunes, mentora no Instagram, que daqui a pouquinho eu vou ter que desligar daí. O ouvir é o fato de entender, perceber os sons. Então você ouve, você percebe os sons. Muitas vezes você não consegue ter a atenção devida e a consideração nem de saber que tipo de som é aquele. Então é a questão que está ligada à audição. Ouvir, por exemplo, uma música, você está ouvindo uma música. Agora entender, se conectar, ter a atenção, entender a letra, o que tem de mensagem subliminar, perceber, conectar-se com aquela música é outra situação. Assim também nós fazemos com pessoas e com lugares. Então muitas das vezes a gente está disposto a ouvir
e nem sempre é escutar. Porque o escutar gera rapport, conectividade. Você tem que ter a atenção, a disposição e a prontidão para se conectar, para perceber a pessoa que está à sua frente ou o que essa pessoa está te trazendo, te falando. E por meio dessa questão de escutar, a gente tem a possibilidade de se conectar, conhecer sonhos um do outro, dores um do outro e ser a ponte, inclusive, de auxílio para solucionar problemas. Tanto em dar e receber soluções de problemas. E esse final de semana, Menilza, você vai ter que sair e entrar de novo para ele me permitir de eu te colocar, que eu perdi aqui a solicitação e eu não tô achando. Ele vai aparecer um quadradinho solicitação para entrar na live e você clica. Gabi, desliga aqui, ó, vê se ela tá com dificuldade de entrar, senão eu troco de celular. Vamos ver se ela consegue. Aguardar a Menilza entrar. Eu estive esse final de semana, eu tive o privilégio de estar na casa da Ronei Lima e do Marcos 6 Cordas e eu fiz live com os dois. Se você não teve a oportunidade de assistir, entra lá porque tá no Instagram. É uma história de superação extraordinária e nessa questão do ouvir e do escutar, quando a gente se permite a entender e deslumbrar que não é a situação que determina quem a gente é, e sim a disposição de se reinventar. E inclusive aqueles dois para mim é uma história de superação incrível, porque ainda eles transbordam na vida de outras pessoas. Ele tem 10% só de audição. Me arrepia só de lembrar, eu amo café. Eu amo café e é uma atividade tão simples, né? De vida diária. E a esposa dele também ama café. Você precisa ver a disposição dele em servir, não ligando para a sua limitação, que isso não limita ele de maneira nenhuma, não é desafio para ele. Ele fazendo café com maior amor, com maior carinho para a esposa dele e para mim. Fala, então, quando muitas das vezes a gente se dispõe, no caso dele, que ele tem 10% só de visão, mas o quanto a audição dele, o quanto a percepção, o quanto todos os outros órgãos do sentido dele é absurdamente aguçado. Para estar entrando com a gente. E ela também, na trajetória dela, ela tem uma história de aprendizado que envolve isso de aguçar outros sentidos, que é espetacular. E ao invés de eu falar dela, Lê, você vai ter que virar a câmera. Você está deitadinha caída. Vai ter que virar o celular, ajudar ela, alguém aí. Que linda que você tá! Boa noite, boa noite, boa noite. Ai, o Marcos 6 Cordas tá aí na live. Você vai ter que virar a câmera. Quem que vira o celular pra ela? Virar a câmera. Ao invés de eu ficar falando quem é ela, se ela é de redenção ou não, qual é a história dela, eu vou deixar que ela faça isso. Boa noite, boa noite, boa noite. Seja bem-vinda. Tem que não vira, Michelle. Gente, tem uma intérprete lá atrás. Ai, que bênção. Vamos fazer o seguinte. Fica um pouquinho para trás e põe ela um pouquinho para frente. Tá perfeito. Seja bem-vinda, a live é sua. Conta quem é você, se você é de redenção. Oi, boa noite, tudo bem? Eu sou aqui de Redenção, nasci numa chácara logo aqui pertinho, fui criada aqui, Menilza Lisboa, tem 9 irmãos. Então, Menilza Lisboa nasceu em Redenção. Eu não tô conseguindo te ouvir, eu não sei se é meu celular. Não tá ouvindo, não tá. Eu também passando isso pra trás, Vamos ver agora. Repete de novo que eu não consegui entender. A Menilza tem 9 irmãos e é daqui de Redenção, é isso? Isso, Menilza de Redenção, tem 9 irmãos. Menilza teve N dificuldades, mas Menilza está aqui, firme e forte, venceu muitas batalhas. E antes de nós começarmos esse diálogo, eu quero apresentar a Sabrina, a intérprete de Libras,
está aqui comigo devido a eu ser cerimonialista e intérprete. Tem que ouvir ela. Gratidão de você estar aqui com a gente. Eu estou inteira arrepiada, porque eu tenho um primo que eu amo demais, que ele e eu sei o tanto da filha, um extraordinário passou. E hoje ele é casado com a Luciana, que é uma mulher extraordinária. E isso me arrepia. Ô, Menilza, falando... Estou ouvindo baixinho. Estou te ouvindo bem baixinho. Você teve 9 irmãos. E foi fácil em redenção ter 9 irmãos. Sua mãe ganhou da minha avó. Minha avó teve 11. Então, como nós estamos ao vivo e está ao vivo, as falhas aparecem logo, não tem nenhum problema, vamos seguir em frente. Tenho 9 irmãos, fácil, não foi mistério. Muito obrigada pelo convite. Deus abençoe grandemente a sua vida. Não foi fácil. Tivemos 9 irmãos, porém o meu pai ele trabalhava na zona rural e a minha mãe trabalhava lavando roupa para os outros, cuidava da igreja para poder nos sustentar, e a gente também recebia muito doação da igreja. Sempre Deus abençoa pessoas, envia pessoas para estar nos ajudando. Perfeito. E conta um pouco da sua trajetória extraordinária. Então, a minha trajetória foi, aos 7 anos eu saí da zona rural e fui para Araguaxim. E do Araguaxim, com 9 anos, eu vim para a Redenção. E chegando em Redenção, fomos para essa igreja presbiteriana, onde nos ajudou bastante. Nós tivemos várias ajudas no sentido de, quando nós queríamos comer carne, algo assim, tinha sempre uma pessoa que tinha um açougue, que tirava aquele chambari, e a gente trazia aquele osso para casa, feliz da vida, e machado nele, e sal, e a gente cozinhava dentro do feijão, da fava. Nós tínhamos uma vizinha também, bem de frente, que ela vendia verduras, e toda verdura que estragava um pouquinho, ela nos ajudava. E assim a gente foi vencendo. Meu pai deixou de trabalhar. Isso aqui já em Redenção? Já em Redenção. Já em Redenção. Essa mulher chamava Dona Lídia, ela nos ajudou bastante. Até hoje, ela mora de frente, não é chamava, que ela ainda está viva. E ela nos ajudou bastante com a verdura que ela vendia. E sempre que estragava alguma coisa, ela sempre lembrava da gente. E essa pessoa do açougue também ajudou bastante. Eu nem lembro ainda o nome dele. Eu era tão pequenininha, tinha 9 anos, não consigo lembrar o nome, mas ele ajudou bastante. Eu sei que se ele estiver ouvindo isso, ele vai lembrar o quanto ele ajudou. E tinha uma panificadora também de uma pessoa que sempre que fazia rosca e que sobrava do outro dia, sempre lembrava da gente. A minha mãe morava na zona rural, porque logo o INCRA deu uma terra para o meu pai, que foi na Agropex, e eu fui ser mamãe das irmãs mais novas, mesmo e não tendo meus pais foram com nessa terra? Era aqui em Redenção ou em outro lugar? Era no município de Santa Maria das Palmeiras, a terra. E nós ficamos aqui na rua, onde eu era mais velha, eu e outro irmão meu, mais velho, e fiquei cuidando dos irmãos. E mesmo sem ter juízo... Redenção cuidando dos seus irmãos, foi isso? Isso, trabalhando de doméstica, eu tive que trabalhar o dia todo, aí tive que sair da escola, porque não tinha condição de trabalhar o dia todo. E cuidar dos irmãos. Minha mãe vinha de 20 em 20 dias na rua para trazer abóbora, trazer feijão, algo que... Segura aí só um pouquinho. Nessa época, qual que era o seu sonho? Você tinha sonhos? Ou seus sonhos estavam engavetados que não dava nem para sonhar? Eu sempre tive o sonho de ser psicóloga. E eu me lembro que na igreja tinha uma missionária chamada Eva. Bem moreninha, muito linda ela. E um dia ela pegou na minha mão e disse assim:
essas mãos parecem mãos de professora. Só que ela não imaginava que eu tinha sonho de ser uma psicóloga. Só que isso estava longe da minha realidade. Meus pais não tinham condição, a minha mãe também não. 9 irmãos, então, assim, cuidar de um filho é uma coisa, de 9 é outra, e com as condições financeiras que nós tínhamos. Então, essa realidade estava muito longe de mim. Você tinha o sonho de continuar estudando, você teve que parar de estudar? Eu tive que parar de estudar, porque tinha que trabalhar de doméstica, e tinha que cuidar dos meus irmãos. E minha mãe ficava para a roça só 20 dias. E assim, como eu já havia falado, mesmo sem juízo, eu tinha 14 anos na época, era a base de idade que eu tinha, e eu não conseguia ter maturidade, mas eu tinha que enfrentar essa situação, mesmo sem ter essa maturidade completa. Ou seja, você teve o sonho teve que ficar parado, mas você não desistiu do seu sonho, correto? Eu não desisti, realmente. Eu sempre imaginava assim, eu mesmo trabalhando de doméstica, teve uma época que eu entrei em uma escola que estudava só à noite, e era estilo EJA, mais ou menos a modalidade EJA. E eu não consegui enfrentar, estudar, trabalhar e cuidar dos irmãos. Minha irmã tinha 5 anos, a mais nova. E aí eu desisti mais uma vez. E aí houve uma certa vez que a minha... que era chefia em todo o Brasil, e ele me pediu para que fosse para São Paulo. Fui, passei 2 meses lá, disse que eu ia ser o que eu quisesse ser. Olha só o sonho. E eu pensei que dessa vez eu iria conseguir, mas com muita dificuldade. Aí tive que retornar para a Redenção, porque na verdade a minha família precisava mais de mim, meus pais precisavam de mim. E os meus irmãos mais velhos eram casados. Eu tinha que assumir essa responsabilidade, mesmo sem ter maturidade. Esse gancho dela, de todas as pessoas com as quais eu fiz live, que tem o sonho na mala, muitas delas falam de dificuldade, falam de não ter dinheiro, o detalhe é como a gente se posiciona. Vem a situação que vier, coronavírus, dificuldade financeira, enfermidade, se a gente tiver firme e definido a tua identidade, a tua missão, o teu propósito, e você servir as pessoas com um propósito de vida, mesmo que os desafios venham, você tenha que engavetar por hora o seu sonho. Se você tem um sonho ardente, não desista. Todas as histórias que passaram aqui foram histórias que deram certo, e foi uma história de sucesso porque não desistiu. E sucesso, eu costumo dizer que não tem nada a ver com fama. Hoje saiu até uma reportagem lá no SBT e eu brinquei com as meninas. Falei, gente, eu não tô atrás de fama. Sucesso para mim é a gente começar algo e a gente terminar. Começar algo e terminar. E se nesse começar algo e terminar ainda transformar... Vamos só arrumar o fone, deu um probleminha aqui. Fica tranquila. Vocês não estão me ouvindo? Enquanto isso, eu vou falar oi para quem chegou. Chegou aqui na live o Joedson Coelho, é uma satisfação ter você aqui. O Marcos Seis Cordas está aqui com a gente. E agora eu quero te fazer uma pergunta. Em toda a sua trajetória, você ousou vender algum serviço, algum produto também? Sim, eu cheguei a vender buchada na rua. Houve uma solicitação de emprego e quando eu cheguei lá, a primeira coisa que a mulher me apresentou foi buchada, vendida numa bacia de pneu na época, e eu mandei ver, porque assim, sempre para mim a oportunidade valeu ouro, sempre a oportunidade ela traz oportunidade de você fazer o bem para o outro, de aprender também. Melilza, sabe o que eu falo? Ontem à noite eu tive uma mentoria, eu falo, não são os locais, não é o lugar que prospera a pessoa. É a pessoa com a atitude e com o comportamento dela que prospera o lugar. E tudo é passivo de vender, né? De acordo com o posicionamento. O que mais? Conta mais a sua trajetória, que eu sei que tem algo que se conecta com essa moça linda que está aqui, que se conecta com a história do meu primo.
o Ricardinho e a Luciana, que por isso, inclusive, a gente colocou o tema da live, que a comunicação vai muito além do ouvir e do escutar. Então, ainda dentro das dificuldades, como era? Eu trabalhava de doméstica, eu vendi geladinha, eu vendi salada de fruta, eu vendi buchada, todas as oportunidades que tiveram de trabalhar, eu sempre trabalhei, comecei a trabalhar com 11 anos de idade, então eu nunca tive assim, aquela situação de fechar portões de oportunidades. Sempre trabalhei, mesmo deixando de estudar, não porque não tinha sonhos, mas porque a oportunidade naquele momento não era viável. Tinha pessoas que precisavam muito mais de mim naquele momento. E eu cheguei a vender geladinha em arquibancada de futebol. Eu vendia era pit stop em bingo. Aqui em Redenção, antigamente, tinha muito bingo. Então, assim, eu nunca criei barreiras para trabalhar. E, graças a Deus, nós chegamos a um ponto de que tudo que eu fiz foi bom para o meu crescimento, foi bom para ensinar alguém. Houve em toda a trajetória da minha vida, a vida chamada zona rural. Então, eu sei fazer farinha, eu sei fazer polvilho, eu sei colher arroz, quebrar milho, porque o meu pai, devido ser 7 irmãs, são 9 irmãos, porém eu tenho 7 irmãs. E os irmãos mais velhos, eles casaram e ficou nós. E a maior parte eram mulheres. Então, mulheres, na vida no qual eu levei, fizeram farinha, colheram arroz, quebraram milho, ponhavam fava. E o meu pai demarcava o espaço direitinho, que até meio-dia tinha que concluir aquela tarefa. Ou seja, tinha metas a cumprir ainda, inclusive. Isso. E quando voltava para casa, nós tínhamos uma tarefa para trazer. Tinha madeira para trazer, para cortar lenha, para fazer o almoço, jantar. Então, a minha vida foi muito sofrida, mas muito vencedora, graças a Deus. Perfeito. E conta uma coisa para mim. Hoje você é casada, tem filhos, tem netos? Hoje você é casada, tem filhos, tem netos? Hoje eu sou divorciada, tenho 2 filhos, um com 20 anos, por nome Wilkes. Tenho um outro filho, o mais velho, com 22 anos, que é casado com a Bruna Barros, e que tem um netinho maravilhoso de 1 ano e 7 meses. Isso é ser avó, não andou. E hoje, na sua jornada profissional, você estudou, né, que você contou para mim. Conta da sua jornada, que você hoje é pedagoga, que você, inclusive, realiza sonhos de pessoas como cerimonialista, que ganhou, parece que até alguns prêmios, foi isso? Conta pra gente. Isso, veja só como foi essa mudança de sonhos. Eu me casei, fui morar na zona rural, porque quem tem muita ligação com a zona rural, geralmente o marido vem da zona rural. E lá na zona rural eu tive os meus filhos, não tive a oportunidade de comprar nenhuma fralda para eles, mas Deus sempre usou pessoas para me ajudar. Sempre usaram roupinhas usadas, mas graças a Deus foi abençoadas, foi enriquecedora e eu sempre recebi de bom grado, porque eu acredito que Deus sempre coloca anjos nas nossas vidas. E quando Ele coloca anjos nas nossas vidas, é para nos abençoar em qualquer situação que nós estivermos. De tudo que você passou, Melinza, seja na casa dos seus pais ou com seu esposo de dificuldade, impulsionou e serviu como válvula propulsora para suas relações, suas realizações como pedagoga, como cerimonialista e como intérprete de Libras? Com certeza foi um grande aprendizado e todas as minhas ações têm tudo a ver com todo o sofrimento que eu passei, com todas as vitórias que eu venci até aqui.
Então, assim, hoje eu posso dizer que eu sou uma mulher realizada. Fui a primeira irmã entre as minhas irmãs formadas. E isso foi uma grande batalha, porque assim, quando eu vim da zona rural, eu vim com 2 filhos, as minhas coisas vieram num caixote, aqueles caixotes que põem tomate, porque não tinha mais do que isso. E aqui eu fui batalhar, aqui eu fui lutar. Cheguei a vender moto de bicicleta. Você acredita? Conta essa história, que você foi vendedora de moto e você tinha uma bike, uma bicicleta. Conta essa história que essa é boa. Isso, eu estava já na rua, já tinha vendido tapete, já tinha vendido produtos da avó, geladinha, salada, já tinha feito de tudo um pouco para sobreviver, vivendo de aluguel. E de repente surge a oportunidade de eu ser uma vendedora. E aí eu fui uma vendedora de moto sandal. E eu fui de bicicleta. Todos tinham moto na loja e eu de bicicleta. Tinha dias que eu atendia na loja e tinha dias que eu atendia no clube. Então, e aí de repente, lá eu consigo comprar minha moto. E eu lembro bem que eu estava estudando a EJA, na época, 8º e 9º ano. E quando surgiu um concurso público, aí eu fiz o concurso público, passei, e de repente a prefeitura vai e me chama. Passei para limpeza, mas com tanta honra, porque diante do que eu vivi, aquilo foi uma grande vitória. Eu já tinha uma moto e eu já tinha um concurso. E aí eu fui trabalhar no ônibus da PAI. Lá, na época, eu já trabalhava, eu já era presidente de bairro do setor, e aí devido... Você saiu da prefeitura e foi trabalhar no ônibus da Paz? No ônibus, eu saí... Você auxiliava as crianças e pais ou era só as crianças? Isso, eu saí da empresa, que eu vendia moto, e fui assumir um concurso para trabalhar no ônibus da Paz. Quando chegou lá... Decisão, gente, ela tomou uma decisão, uma escolha. Conta do ônibus da Paz. Com todos os tipos de deficiência que tínhamos lá. Mas tinha uma situação que me chamava muita atenção. Os surdos, eles chegavam e eles queriam conversar comigo, eu não podia conversar com eles, eu não sabia conversar com eles. E eles me chamavam de burra. E eles diziam... Meu primo fazia isso pra mim! E eles diziam que eu era boba. E no concurso eu fui cedida para a PAI. E nessa oportunidade eu ficava preocupada com os surdos. E aí então foi que surgiu, eles me traziam a apostila. Peraí só um pouquinho, Menilza, que você está entregando uma peça de quebra-cabeça importantíssimo. Foi fácil ir para o ônibus da PAI? Se conectar com tudo que você estava se conectando? Muitas das pessoas iriam focar na dificuldade. Você falou uma palavra importantíssima. Ela colocou o foco na oportunidade. Exatamente. Foi isso? Muito feliz. Porque eu não imaginaria ali. Então, para mim, foi uma grande vitória. E assim, eu fui com muito carinho. Então, lá, os surdos, eles me traziam apostilas, eles me ensinavam os sinais, as horinhas que eles tinham comigo no ônibus. E aí surgiu uma pessoa que é intérprete, que é a primeira intérprete de redenção. E ela passou a me ensinar de tantos surdos, insistir. E eu passei a ajudar essa intérprete, me sensibilizei com o trabalho que ela fazia. Ela levava os surdos para a igreja, lá cantavam hinos, ela levava para a faculdade, onde ela ministrava curso de Libras, e eu junto com ela, nos ensaios junto com ela. Então foi uma experiência riquíssima, através de uma oportunidade de trabalhar como monitora no ônibus. Ou seja, a dificuldade que você passou como monitora te gerou um movimento, te deu start e você começou a modelar a outra pessoa, como que ela chama? Vanísia. A Vanísia, que acabou sendo a sua professora, é isso? Sendo a sua mentora nas Libras, é isso? Exatamente.
E aí eu ajudava ela e ela me ensinava Libras e eu ajudava ela, mas nada sem combinar, tudo assim com muito amor, porque era um trabalho... Naturalidade. Tudo com naturalidade. E Exatamente. quanto tempo você levou para aprender? Essa questão de aprender, eu acredito que com tudo que eu comecei dedicar dessa forma que eu estou te falando, 4 meses, 5 meses eu já estava já falando Libras tranquilamente. 4, 5 meses. Nossa, parabéns. Porque Eu vou ter que pegar esse gancho. Se você que tá aí do outro lado tem alguém que chama você de burra, burro, louco, porque você quer ir atrás de um sonho, um desejo ardente, você tá pensando em parar, pega essa peça de quebra-cabeça. Não ouça vozes de pessoas que te chamem de burro, de louco, se você já teve a visão e você tem a certeza do que você quer. Se você tem a clareza de onde você está, para onde você quer ir, de que forma você quer chegar, não pare, não desista, persista, tenha constância e siga rumo ao seu sonho. Não importa quem está te chamando de burro ou que você é louco, pegue isso como uma válvula propulsora para você crescer disruptivo rumo ao seu sonho e seu objetivo. Pega essa peça de quebra-cabeça. O que mais, Menilza, que você quer compartilhar com a gente? Dessa experiência ou de outra? Então, e assim, muitas vezes eu não compreendia por que os surdos ficavam tão nervosos comigo. Porque eles querem comunicar, eles não conseguem comunicar e eles querem comunicar. Então, eu sempre digo que especial somos nós. É nós que Com certeza. Deficiência, porque eles só querem apoio. E nós, todos nós, temos as nossas dificuldades. E Deus já fez assim. Deus ele já nos fez para serem cooperadores, para estar ajudando, para estar aprendendo sempre ajudando um ao outro. E isso foi muito rico para mim. Através dessa oportunidade do ônibus, eu me tornei auxiliar de sala na APAI. De lá eu fui chamada para ir para uma escola chamada 13 de Maio da Convenção. Eu ensinava Libras de manhã. À tarde eu estava na sala de ensino normal, ensinando português, matemática para os filhos, realizando projetos. Tem um projeto, Michele, maravilhoso. Ele chama Vivendo a Diferença na Escola. Esse projeto, toda sexta-feira, eu iria para a sala do 5º ano, outra sexta do 4º ano, e assim sucessivamente, para ensinar Libras para as pessoas ouvintes. Com o tempo, a inclusão realmente aconteceu naquela escola. Esse projeto é gratuito e ocorre até hoje? Gratuito. Não ocorre até hoje, porque se houve outras situações em que eu não pude mais ficar, eu realizava junto com uma outra intérprete de Libras, que é a Patrícia, e a Patrícia, nós realizávamos os 2 projetos, o outro é Família e Escola Aprendendo Libras. Nós realizávamos esses 2 projetos, um na quinta-feira para a família vinha para a escola para aprender Libras, juntamente com a equipe da escola. E na sexta-feira a gente tinha o projeto Vivendo a Diferença na Escola para ensinar as pessoas ouvintes, ou seja, em cada turma, ou 5º ano, 4º ano, e assim sucessivamente, para que eles pudessem a escola realmente acontecer a inclusão. Porque a inclusão ela só acontece quando todas as pessoas se compreendem, todas as pessoas conseguem se entender e conversar juntos. Perfeito. Você sabe que na minha trajetória da enfermagem, eu prestei serviço na Sorri depois de eu que fiz a conclusão da faculdade. E na época que eu fiz estágio, eu trabalhei no Centrinho, que é um centro de referência nacional, na verdade, não só lá do interior de São Paulo, de fissura lábios palatais. E lá tinha. Só que aí eu tive que escolher entre fazer a faculdade ou fazer a graduação em Libras. Aí eu optei por concluir a faculdade. Mas eu sou apaixonada
Porque o quanto a gente aprende. Por que eu citei o exemplo do Marcos lá, 6 cordas, que tem 10% de visão? Por que eu citei o exemplo do meu primo Ricardinho e da minha prima Luciana? Porque é casado com meu primo e minha prima. Perdeu. Tem que me aguentar. Porque mais a gente aprende, é extraordinária a conexão. E como eles veem, sentem e ouvem o mundo à volta. Com muita mais maestria, com muita mais sutileza, muito mais naturalidade. Como a gente tem o privilégio, a oportunidade de aprender com esses gigantes. Isso mesmo. O que mais que você quer contar da sua história, seja lá na PAI, seja como cerimonialista? Essa mulher é cerimonialista ainda também, minha gente. Realiza sonho do povo aqui em Redenção. Então, junto com essa oportunidade, eu tinha um amigo, eu digo tinha porque ele faleceu, infelizmente, Vanderlei Coimbra. E ele foi prefeito dessa cidade. Mas antes, a trajetória dele criado na mesma rua que a minha. E nós fazíamos um projeto que chamava Casamento dos Sonhos e aniversários de 15 anos para pessoas carentes, que não tinham condições de realizar o sonho. E era comunitário ou eram várias pessoas juntas? Era de uma pessoa, de uma em uma. Assim, às certo. vezes era tipo por sorteio. Ele tinha um quadro, né? Ele passou a ser apresentador da televisão, o SBT aqui de Redenção. E aí a pessoa mandava uma carta, e nessa carta eram sorteadas, e a gente ia lá e realizava junto com vários empresários, junto com a TV, e assim sucessivamente. Muito lindo o trabalho. Depois eu prossegui na igreja no qual eu congregava, sempre tinha pessoas que necessitavam de um cerimonialista, não tinham condições de pagar, pessoas mesmo da comunidade. E era tudo gratuito, esse dos 15 anos e do casamento? Era tudo gratuito? Era gratuito, juntamente com empresários. Entendi. Aí, com o tempo, nós fomos deixando esse trabalho, e a minha irmã teve uma ideia excelente. Ela é muito bacana de fazer laços e fazer bolsas. Ela é uma artesã, muito bacana. E aí eu tinha muita vontade de ajudar no projeto que trabalhasse motivação, reflexão. E aí juntamos as forças, o projeto é dela, algo do pensamento dela. E eu entrei juntamente com ela, gratuitamente, com a ajuda de empresários também. E junto com a família executando. O nome do projeto chama Uma Vez Princesa, Sempre Princesa. Então, assim, é um projeto muito lindo, que existe até hoje. E nós deixamos um pouco de casamento, de aniversário, porque assim, devido à crise do nosso país, muito caro. E aí os empresários já não deu mais esse apoio que nós precisávamos. E a gente deixou um pouco. Mas tem esse outro projeto que também a gente executa, que atende escola, comunidades, atende igrejas. Eu tô rindo que a Menilza tá que nem eu tô com 2 pontos aqui, o Caio e a Gabriela, você tá entendendo? E ela tá com vários pontos lá, vocês estão ouvindo? Adoro! Até Jesus Cristo precisou de auxílio, né, nos momentos que ele caiu lá na cruz, que dirá nós, réis mortais. Parabéns, gente, vocês são extraordinários. Tudo na prevenção, tudo certinho. Eu estou com minhas irmãs maravilhosas, porque tudo que a gente faz é tudo junto, sabe? Minhas irmãs são pessoas excelentes, que Deus colocou na minha vida. E não tinha como fazer nada sem elas. Com as minhas irmãs aqui, elas arrumam meu cabelo, elas fazem minha maquiagem, elas são irmãs que jamais alguém pode ter no mundo. São as melhores irmãs. Qual que é o seu sonho hoje? Meu sonho hoje, Michele, é continuar fazendo bem às pessoas. O meu sonho hoje é oferecer a oportunidade que eu recebi. Porque para chegar aqui, a gente não chega a lugar nenhum sozinho. E mesmo nessa trajetória, Deus ele tem me dado graça, tem enviado tantas pessoas que talvez eu nem fiz nada de bom para elas, e nem de ruim, claro. Mas Deus envia assim do nada, assim como você, que me chamou para a gente conversar hoje.
Isso é muito importante, você todos fazerem isso. Então, assim... Ó o ponto, ó o ponto. Escuta o ponto. Mas eu tenho algo especial para dizer, Michele. Assim, eu fui a primeira a ser formada, não tinha nenhum pendrive, e ainda melhor, eu ganhei uma faculdade federal, eu não tinha condições para fazer, eu ganhei uma faculdade federal, e eu fui a primeira na família a formar, pensa numa alegria que foi. E depois de mim, todas as minhas irmãs hoje são formadas. O meu irmão, ele é teólogo, é historiador, e foi assim, uma motivação, realmente, foi uma motivação as minhas oportunidades e também as minhas decisões. Então, assim, você que está aí, ouvindo essa live, tenha fé, tenha força, lute pelos seus sonhos, porque por mais difícil que estejam, Deus ele vai preparar pessoas para colocar à sua frente. Eu vou te oferecer isso, o outro oferece isso, e o caminho vai chegando. E de repente você chega onde você nunca imaginou, assim como eu cheguei. Então, as minhas irmãs estão... Deixa eu só pegar esse gancho que você tá deixando. É sempre importante a gente se conectar na vertical com Deus, estar atento e disposto a gente se conectar com pessoas e lugares, estar atento a oportunidades. Oportunidades tanto de você gerar valor na vida de outra pessoa. Eu falei um pouco disso, chamei de network. Se você não viu, tá lá no YouTube, procura lá e assiste, porque vale a pena assistir. Esteja disposto a gerar valor, a agregar valor na vida de outra pessoa e, consequentemente, um acaba sendo ponte para o sonho do outro. Um acaba sendo ponte para a vida do outro, entre o dar e o receber. Então, esteja aberto, esteja pronto a deslumbrar e ver as oportunidades. Gere valor, tenha interesse genuíno em se conectar com as pessoas à sua volta, em dar e receber. Não sei se faz sentido, você quer deixar uma mensagem? Vamos primeiro abrir para o pessoal perguntar, né? Eu sempre esqueço das perguntas. Quem quer fazer pergunta para a Menilza ou para mim, aproveita para fazer pergunta enquanto ela vai deixando. Você quer fazer mais algum comentário, mais alguma menção antes de você deixar a sua mensagem? Fica à vontade. A live é nossa. As minhas irmãs, como elas estão muito felizes como eu, elas querem que eu mostre o quadro onde as irmãs mais uma vez estão juntas na minha formatura, que foi uma alegria muito imensa. Não sei se dá para vocês verem. Dá, que coisa mais linda, parabéns! Na minha formatura, foi um momento de muita alegria, no qual uma pessoa que jamais tinha condições de formar, ganhar uma faculdade federal, e não tinha um pendrive, não tinha um computador, não tinha internet, e começou, e Deus foi abrindo portas, e cheguei a uma formação e ser uma pessoa que motivou a família e tantas outras pessoas a voltarem a estudar, a voltarem a sonhar e lutar e chegar aonde sempre sonharam ou muito mais do que sonharam. Menilza, o Estúdio Lisboa está falando, muito bom quando temos garra e vontade de vencer e conquistar os seus sonhos. Menilza, não fica falando que nós duas é da época do LP, do CD. O povo não sabe nem o que é isso, muito da gente que tá aí, tá entendendo? Vamos falar só das nossas experiências. Tô brincando. Gente, quer fazer pergunta? Valmi tá falando, eu tô assistindo aqui junto com a Edna. Deixa eu ver se mais pessoas falaram mais alguma coisa. A cabeleireira Edna, eu conheço esse projeto. Essa mulher é top. Parabéns, gatas. Deixa eu ver aqui quem que é a tia. Qual que é seu maior projeto? Estão perguntando para você na live. Qual que é seu maior projeto hoje? Pode fazer menção. Fazer menção não é fazer campanha. Pode fazer menção. Sim. Meu maior projeto hoje é ter a oportunidade de abençoar mais a vida das pessoas. Como eu disse, nós somos anjos para abençoar alguém. Nós
oferecemos e nós recebemos. Então, a minha trajetória hoje é estar junto com as pessoas, podendo ajudar. Porque tudo que nós temos feito é dentro das possibilidades. Mas se você tiver maior oportunidade e possibilidade de ajudar as pessoas, com certeza você vai ajudar ainda muito mais. E é esse o meu sonho. Meu sonho é de poder ajudar muito mais as pessoas e as pessoas poderem ver em mim uma mulher que chegou em redenção, foi criada em redenção e que fez e fará muito mais pelas pessoas dentro da sua possibilidade. Porque amor ao próximo é somente Deus que dá. E isso eu tenho. Eu tenho muita vontade de ajudar as pessoas, muito mais do que eu ajudo. O Luan Silva está falando, amo essa tradutora. Agora eu não sei se é de trás ou se é de frente. É a de trás ou a da frente? Ergue a mão de quem que ele está falando. É as duas? Você quer deixar uma mensagem final para quem ficou com a gente aqui até agora? Quero sim. Eu quero dizer a todas as pessoas que estiveram aqui conosco, nos ouvindo, aprendendo, ensinando com as suas mensagens, eu quero dizer a vocês, não desanime, independente da situação que você esteja. Primeiro, você tem Deus sobre todas as coisas. Perfeito. Segundo, você tem que ter motivação. Você tem que acreditar em você. Somente Deus e você conhece você. Então, Deus é aquele que nos dá força, que nos encoraja. Se apegue nele que Deus vai providenciar todas as coisas, nos mínimos detalhes. Ele vai realizar o seu sonho muito mais do que você imaginou. E outra, não se faz futuro de passado, se faz futuro de presente. Precisa hoje, tome as melhores decisões da sua vida. E que as oportunidades, que possa ser uma janelinha, mas que dentro dessa janelinha possa abrir um portão para você, como abriu para mim. E hoje, o Luiz Lisboa pode dizer, Deus abençoou. Deus tirou Denise Lisboa de onde estava e colocou no patamar, onde ela hoje pode dizer que lutar sempre é a melhor decisão do mundo. Lute sempre, minha gente. Se conecte na vertical com Deus. Viva em estado de presença, presente. Pega essas peças de quebra-cabeça. Menilza, quero te agradecer imensamente por você aceitar esse desafio de estar aqui comigo. Ai, esqueci o nome da moça linda atrás. Como é o nome dela? Sabrina. Agradecer, Sabrina, por você aceitar esse desafio de estar aqui com a gente. Espero que seja o primeiro de muitos, de nós três estarmos juntas, porque eu amo isso que vocês fazem. É um transbordar absurdo. Então, minha eterna gratidão a vocês por estarem aqui, pela família de vocês, porque alguém ficou aí amarrando paraquedas, apagando fogo com as crianças, alguém ficou aí de ponto. Quero agradecer meus filhos também de estar aqui me ajudando. Agradecer vocês por estarem com a gente até agora, nos ouvindo, as nossas histórias, os nossos compartilhar, por você que comentou. E lembrar que amanhã às 19h09 eu vou estar numa super live novamente. Espero todos vocês. Quem for do meu Instagram, segue essas mulheres aqui. Depois eu vou deixar o Instagram delas lá no meu Stories. Quem for amigo, parceiro, cliente delas, passem a me seguir. Se fizer sentido, segue também lá no YouTube Michele Nunes. Foi um privilégio, uma oportunidade extraordinária de estar aqui com vocês. Boa noite, fiquem com Deus. Muito obrigada, Jesus abençoe. Amém, boa noite. Como que eu faço boa noite? É isso? Isso. Ah, meu primo vai cartar lá em Bauru, se ele tiver. Agora ele teve um troço, que ele nunca conseguiu me ensinar. Boa noite, gente. Fiquem com Deus. Obrigada a todos.